Lúcifer não é o nome do diabo. Olha o problema, né? E quem criou esse problema foi essa Bíblia aqui. Lógico que não a Bíblia, né? A tradução que fizeram com essa Bíblia. O termo escritura vem do latim, scriptura. E dá uma ideia como se fosse de um testamento. Olha que legal, no português esse significado às vezes ele aparece, né? A escritura de um terreno, a escritura de algo. Porque no português também as palavras elas têm mais de um significado. Tem pessoas que elas ficam impressionadas, né, com grego, com hebraico, aramaico, línguas que foram usadas para a confecção da escritura, mas esquecem do português, né, gente? É muito importante. Muito importante o português, porque, por exemplo, o termo Lúcifer aqui vai aparecer também como uma referência a Satanás, mas vai falar que é um adjetivo, uma outra possibilidade, né? Um adjetivo para falar sobre alguém que é portador de luz. Então, primeiro ponto, Lúcifer é um adjetivo. Lúcifer não é um nome próprio. Vamos lembrar da tia da escola, do tio da escola. Nome próprio, Marcos, né? Nome próprio. Lúcifer é um adjetivo, é uma condição. Aquele que é portador de luz. E olha como que traduções elas trazem problema, né? Eu falo que alguém é portador de luz, essa pessoa nem é, né, gente? Esse ser nem é mais. Um dia ele foi, hoje ele não é mais. Então nós atribuímos a Satanás aquilo que ele não tem. Na verdade, e olha como que a gente fica até assustado, né? Quem é portador de luz? Somos nós, gente. Se eu chamar o irmãozinho de Lúcifer, eu não, professor, pode ser você, eu não sou Lúcifer não, né? Porque ficou no nosso imaginário popular cristão católico, né? Agora um detalhe, o católico sabe disso, viu? O católico sabe que Lúcifer é um adjetivo, e às vezes está lá o cristão evangélico, crente, querendo discutir, né? Como assim? Não é assim? Ele vai e te mostra, por exemplo, uma Vulgata Latina, uma Bíblia como essa, vai lá nos textos de Isaías, sobretudo texto mais famoso, vamos abrir ele? Quem está com a Vulgata aí, eu deixei marcado, vai ter que ler em latim agora. Pegou, tá vendo? Foi lançada a sorte. Vai ter que ler em latim. Minha querida, encontra o termo Lúcifer aí. Como você se chama? Josi, encontra o termo Lúcifer aí. Mesmo estando em latim, as letras são as mesmas do nosso alfabeto, né? Com modo de calo, Lúcifer. Como caístes do céu, ó Lúcifer. O termo ali em latim é um adjetivo. Como caíste do céu, ó. Aí tem traduções possíveis, né? Estrela da alva. Estrela da alva. Para quem que aparece esse adjetivo em Apocalipse? Adivinhem. Jesus. Para Jesus. Porque portador de luz, né? Estrela da alva da manhã, porque é uma estrela toda esplendorosa, né? Como que nasce, como que o sol se põe. Todo cheio de esplendor, de brilho. Então está falando de alguém que tem luz. Não é uma referência a Satanás, viu? Primeiro ponto. Aí não é uma referência a Satanás. É uma referência ao rei de Tiro. E se vocês forem ver na maioria das igrejas evangélicas, até algumas que são sérias mesmo, vai ser ensinado que esse texto se refere a Satanás. Ou então eles vão falar assim, é uma analogia, porque se refere tanto ao rei de Tiro quanto a Satanás. Fala que ele seria morto, gente. Satanás não foi morto, então não faz sentido, né, ser Satanás. Então temos que tomar cuidado, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que é basicamente a palavra de Deus, né? Os decretos que vieram do próprio Deus. Então, se vieram do próprio Deus, o significado vem de Deus também. Então, tomem muito cuidado com isso. Por isso a importância de estudar teologia. Porque se você pega o texto no português e a tradução está Lúcifer, você vai olhar e falar assim, nossa, falam tanto, né, que Lúcifer é o diabo, é Satanás, e não é só Satanás, é o Satanás, né? Outro detalhe, Satanás, vocês acham que é o quê? Um nome próprio ou um adjetivo? Olha a coisa ficando difícil aí. Adjetivo. O opositor. Então, cadê? Tem futebol aqui na igreja? Tem futebol? Os irmãos jogam futebol? Então, quando o irmão for do time contrário, ele é o quê? A gente tem até medo de falar, né? Vira essa boca pra lá, professor. Bate na madeira, olha os crentes supersticiosos. Bate na madeira 3 vezes aí, ó.
Mas é um termo, gente. O inimigo, o opositor, o adversário, né? É um termo. Não que o tradutor ele tenha errado, né? Ele fez uma opção de palavras. Mas quando o nosso imaginário popular católico, né? Porque o nosso imaginário cristão ele é um imaginário católico mesmo, ele é construído, esses termos ganham outro significado. Então, adjetivo vira substantivo.